Rádio Teófilo Otoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida. Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é. Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. Bom, o nosso tema de hoje, aprendendo a lidar com mudança. Por que eu escolhi esse tema? No nosso último programa, a gente falou, sobre 17 passos para lidar com a grande perda. E nós contamos a história das joias, Falamos que tudo é emprestado. Mãe, pai, marido, filho, condição financeira, trabalho, tudo que a gente tem é emprestado. Então, hoje a gente vai dar seguimento a esse assunto. Já que tudo é emprestado, como é que a gente lida, então, com essa impermanência da vida? E hoje a gente vai estar aprendendo a lidar com mudança, com a impermanência, que é a única certeza que a gente tem na vida, que tudo muda o tempo todo. Bom, vamos lá. Já que tudo é emprestado, já que tudo é impermanente, como é que a gente lida com isso? Gente, nós temos que aprender a fazer plano B e plano C. Vou explicar aqui o que é isso. E não só nós devemos fazer isso na nossa vida, como também temos que ensinar os nossos filhos a fazerem isso, para que a gente prepare os nossos filhos para lidar com mudança, que certamente vai estar vindo na vida deles. Eu vou dar um exemplo aqui, até um exemplo que aconteceu com minha filha, que ele é bem elucidativo. Bom, como é que é isso de fazer plano B, plano C? É uma forma de evitar com que a pessoa entre em desespero quando o plano A não dá certo. O que é o apego, gente? O apego, ele gera sofrimento. Existe o sofrimento? Existe. O que é possível, a gente se libertar do sofrimento? Nós temos que aprender a lidar com a impermanência da vida. O que é uma pessoa apegada? É aquela pessoa que só aceita uma opção. Tá? Enquanto eu estou apegada, eu vou estar sofrendo. E como é que eu desenvolvo, então, a virtude oposta ao apego, que é o desapego? Bom, nós temos que desenvolver a virtude da correta compreensão, que é a compreensão que tudo que a gente tem é emprestado, tudo que a gente tem é impermanente. Bom, como é que é isso, então? Plano A. Vamos imaginar uma árvore. Imagina uma árvorezinha com 3 galhos, um embaixo do outro. Imagina 2 árvores, uma que tem 3 galhos e outra árvore que tem um galho só. Imagina que você tem uma meta e essa árvorezinha só tem um galho, que é essa primeira meta, é o plano A. Aí ele quebra, não dá certo. Aí a pessoa cai lá embaixo e entra em desespero. Vamos imaginar que a pessoa está agarrada nesse galho. Agora imagina uma outra árvore, que a pessoa tem 3 galhos, que é o plano A, plano B e plano C. O primeiro plano, o plano A, não dá certo, quebra, a pessoa tem o segundo e tem o terceiro. Ela não vai bater lá embaixo e entrar em desespero. Percebe? Então, ter plano B, plano C é uma forma da gente não entrar em desespero quando a mudança acontece na nossa vida. Quando o nosso casamento acaba, quando o nosso trabalho acaba, ou quando a gente for, o nosso trabalho não der mais certo. O plano B, o plano C, ele é importante ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Então vamos dar um exemplo ali que eu estava falando agora sobre a minha filha. Ela tinha uns 7 anos, era um feriado e ela queria ir ao clube. E eu não sabia se estava aberto ou fechado, tal. Era um dia santo, eu não sabia se estava aberto ou fechado. Eu falei, oportunidade para eu trabalhar com a minha filha o plano B, o plano C. Eu falei, filho, então vamos lá. Plano A. Ir pro clube. Se a gente chegar lá e se o clube estiver fechado, qual que vai ser o plano B? Mamãe, eu vou nadar na casa da minha avó. Falei, se a gente chegar na casa da sua avó e a piscina estiver suja, o que você vai fazer? Qual que é o plano C? Mãe, eu vou chamar minha amiguinha, vou chamar a Mariana e vou tomar banho de mangueira em casa. Falei, então tá, filho, olha que interessante, gente. Aí nós chegamos lá no clube, eram mais de 4 horas. O clube estava aberto, mas foi só até as 4, estava fechado. Aí eu falei, Vivi, o plano A não deu, vamos embora pro plano B. Chegamos na casa da avó dela, a piscina estava com remédio, também não deu para ela nadar. Ih, Vivi, plano B não deu. Então vamos passar na casa de Mariana, vamos chamar ela, vou tomar banho de mangueira em casa. Pronto, chegou em casa lá, passamos na casa da amiguinha lá, no Globo-Pará, fomos para casa, ela tomou banho de mangueira, divertiu. Pronto, agora imagina se eu não tivesse feito o plano B e o plano C. Nós chegássemos no clube e o clube tivesse fechado, a menina entra em desespero. Entende como é que é importante isso na nossa vida? Outro exemplo importante, casamento. Tá? Gente, a gente já vem falando no programa. Tudo que acontece na vida dos outros pode acontecer na nossa. Lembra da humildade? Humildade é compreender que
o mesmo pau que Dani Chico e Dani Francisco. Tudo que acontece com os outros pode acontecer com a gente. Então, por exemplo, casamento, né? O casamento da gente também pode acabar, né? Marido, esposa, pode morrer, pode arranjar outra pessoa. Eu sempre brinco, né? Mas na verdade isso é uma verdade. Marido mesmo, esposa, tem hora que você devolve a Deus, né? Tem hora que você devolve para outra, né? Ou para outro, ou às vezes para mãe. Então, já que tudo é emprestado, o que você tem que fazer? Plano B e plano C. Como é que é isso? Gente, você tem que tirar um tempo da sua vida e pensar, bom, plano A, ficar casado com fulano. Se um dia isso não der mais certo, qual que vai ser meu plano B? Ah, vou fazer isso, isso e isso. E também um outro plano C. Um plano B pode ser simplesmente ficar sozinha. Algumas pessoas têm como plano B ficar sozinho. Tá? E um plano C, vou fazer isso, isso e isso. Então, é ir pro trabalho. Plano A, trabalhar em tal lugar. Se um dia não der mais certo, plano B, trabalhar com isso. Plano C, trabalhar com aquilo. Gente, é muito importante a gente ter mais de uma opção. Tá? A pessoa pegada, ela só aceita um modo de vida, só aceita uma pessoa inflexível, ela só aceita uma opção, não vem com a segunda ou a terceira opção, não. E Darwin já falava, né? Os animais que sobrevivem não são os mais inteligentes nem os mais fortes. São os mais flexíveis, ou seja, aqueles capazes de alterar o comportamento quando a mudança acontece. Vou contar aqui uma história para ficar clara essa questão do plano B e plano C. Era uma vez 2 lenhadores que fizeram um concurso, né, para ver quem era o melhor lenhador, quem cortava mais árvores. E havia um jovem lenhador, um lenhador mais experiente. O jovem lenhador começou cortando árvore, trabalhou o dia todo, sem parar em nenhum momento. O lenhador mais experiente, volta e meia ele estava parado. E no final do dia foram contar e, para surpresa de todos, o lenhador mais experiente, que havia sentado algumas vezes durante o dia, havia cortado mais árvores do que o jovem lenhador, que não havia parado em nenhum momento. Aí o próprio jovem lenhador questionou o lenhador mais experiente: como que você pode ter cortado mais árvores do que eu? Eu não parei em nenhum momento, durante vários dias eu vi você sentado, parado, como é que você pode ter cortado mais árvores do que eu? Aí o lenhador experiente, né, respondeu: meu filho, na hora que você me viu sentado, eu não estava sentado, eu estava amolando meu machado, por isso que eu cortei mais árvores que você. Gente, amolar machado também pode ser entendido como você dar uma paradinha na tua vida e fazer plano B, plano C para todas as áreas da sua vida. Gente, vou contar uma outra história aqui que eu também, por coincidência com minha filha, que eu acho que é bem interessante, é bem elucidativo. Quando a minha filha tinha mais ou menos uns 7 anos, a partir dos 4, né, a criança consegue já aceitar a ideia da morte. Ela sabe que a pessoa vai e não volta mais. Até os 4 a pessoa tem ideia que a pessoa vai e volta. E eu lembro que eu, né, desde pequena, trabalho com ela essa questão do plano B ou plano C. E aí eu trabalhei, obviamente, a questão da morte. Se pai das outras crianças morrem, é claro que os delas também, meu marido também poder morrer, né? Minha filha perdeu os pais. Do mesmo jeito, minha filha também pode vir a falecer, igual o filho de outras pessoas falece, o meu também pode vir a falecer. Então, o que aconteceu? Aí eu lembro que eu fiz com ela o plano B, né, e o C. Aí eu achei interessante. Aí o plano A, né, eu falei: Vivi, qual que é o seu plano A? Então vamos lá. Filha, se eu morrer, qual que é o seu plano B? Mãe, eu vou ficar com meu pai. Se o seu pai morrer, você vai ser criada por mim. Vivi, se eu e teu pai morrer, qual que vai ser seu plano B? Mãe, eu vou morar com a vó Cida, lá no sul de Minas. Eu falei: Vivi, e seu plano C? Mãe, se não der pra você morar com a vó Cida, vou morar com a tia Adriana, que é minha irmã. E se não der morar com a tia Adriana, vou morar com o tio Neto. Pronto. E aí, isso, né, ela, né, com 7 anos, ela já tinha esses planos. Aí, um dia, né, ela estava com 9 anos, aí eu e meu marido, a gente estava vindo para Valadares, e a gente estava assim, sentado na cama, ela estava passando, a cama deu uma quebrada, né, ela falou: uai, mãe, será que é um sinal? Vocês vão morrer no caminho? Eu até virei para ela e falei: Vivi, se acontecer alguma coisa, você vai pro plano B. Aí, na hora que eu estava saindo para ir para Valadares, aí ela chegou: mãe, falei: o que foi, Vi? Você quer falar alguma coisa? Mãe, na hora que a senhora falou, se acontecesse alguma coisa com a senhora com meu pai, que era para mim ir pro plano B, eu só não sabe o que eu pensei? Eu pensei, bem que, né, ó, pra você ver o que ela pensou, bem que, né, se acontecesse alguma coisa com meu pai com a minha mãe, é bom que eu ia morar com a minha avó lá no sul de Minas. Eu falei: Vi, você pensou? Mãe, eu pensei, mãe, como é que eu penso um negócio desse? Mãe, eu gosto da senhora com meu pai. Eu falei: Vivi, eu sei que você gosta de mim com seu pai, todo mundo pensa as bobagens de vez em quando, fica tranquilo, mas, né, fica tranquila, eu te amo da mesma forma, fica tranquila. Ela falou: mãe, tô mais aliviada. Mas na hora que ela me falou isso,
Eu penso, gente, como é que é importante você fazer isso, né? Eu percebi que minha filha, ela já estava, né, ela não vai estar, ninguém está 100% preparada para mudança nenhuma, é passando pela mudança que a gente se prepara, mas é possível você estar mais preparado para lidar com a mudança. E ali eu vi que ela estava mais preparada, tá? Então ela falou, se acontecer alguma coisa com meu pai e com a minha mãe, eu vou morar, né, com a avó Cida lá no sul de Minas, que é o plano B. Agora imagina uma pessoa que não tem plano B nem plano C, aí vem a mudança, ela entra em desespero. Percebe? Então, gente, é muito importante. Faça plano B e plano C na sua vida, para todas dá uma paradinha para molar machado, ensine seus filhos a fazerem isso. Outro exemplo também, né? Ela fala, mãe, final sábado eu vou chamar uma amiguinha para vir aqui. Eu sempre aproveitava, eu falava, filho, qual que é o seu plano A? Chamar fulana. Eu falava, Vivi, e se fulana não puder vir, o pai não deixar? Ah, mãe, eu vou pro plano B, vou chamar ciclano. Eu falei, e se ela não puder, plano C, Beltrana. Entende? Sempre, e com isso, a gente vai ensinando a criança a ser flexível na vida, tá? A ter opções. Ah, carnaval, plano A, passar em tal lugar, plano B, passar em tal lugar, plano C, passar em tal lugar. Entende? É importante ter mais opções. Ah, mãe, eu tô precisando ir na rua resolver isso. Então tá, ó filha, plano A, nós vamos resolver esse tal dia. Se não der, vamos tal dia, plano B, então plano C. Isso, você ensina a pessoa a ser flexível. O que é uma pessoa resiliente? É aquela pessoa que ela passa por situações difíceis e se transforma no ser humano melhor ao passar por desafios. E o que é uma pessoa resiliente? Uma pessoa, para ser resiliente, ela tem que ter 3 características: autonomia, independência e flexibilidade. Então, quando você ensina seu filho a fazer plano B, plano C, você está envolvendo a desvirtude da flexibilidade no seu filho. Agora, isso é preparar, ajuda o filho a lidar com a vida. Gente, as palavras movem, os exemplos arrastam. É muito importante que nós pais, né, é muito importante que a gente tenha o hábito de ter plano B, plano C, que os filhos, né, saibam do plano B, do plano C, para que eles, né, a partir do exemplo, a gente vai estar influenciando nosso filho. Então, são 2 coisas. Nós temos que praticar, ter esse hábito de criar plano B para a nossa vida e ajudar o nosso filho a estar fazendo o mesmo para a vida dele. Bom, outro ponto aqui, né, importante, eu costumo falar que plano B, plano C, na nossa vida, gente, é que nem seguro de vida, plano de saúde, seguro de carro. Você espera não precisar, mas se precisar, tá lá. O que é isso? Né? Tem uma citação que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: espere o melhor, prepare para o pior, receba o que vier. Já que tudo é emprestado, já que tudo é impermanente, já que tudo pode mudar de uma hora para outra, o que a gente tem que fazer? Gente, esperar o melhor, preparar para o pior, receber o que vier. O que é preparar para o pior? É fazer plano B, plano C. Então, se você não anda fazendo plano B, plano C, você não está preparando para o pior, ok? Você não tem que ficar o tempo inteiro, você tem que focar no plano A, mas você tem que dar uma paradinha e fazer o plano B, o plano C e deixa ali na gaveta. Se precisar, já está lá, ok? Eu quero contar aqui uma metáfora, que já que a gente está falando aí de mudança, né, que também é bem interessante, a gente já falou aí da metáfora do Afiano Machado, eu queria aqui deixar uma historinha que eu acho muito interessante, uma metáfora, uma história, que é do anel, tá? Que é importante também a gente estar lembrando quando a gente está passando por um processo de mudança. Era uma vez um rei que ele queria que o filho dele fosse um homem sábio. Ele tinha só um filho, ele ficou sabendo que ele era portador de uma grave doença, teria pouco tempo de vida. Ele pensou, como é que eu posso fazer do meu filho um homem sábio em tão pouco tempo? E ele pediu a Deus que Deus o iluminasse para que ele conseguisse fazer do filho dele um homem sábio em tão pouco tempo. E Deus o iluminou, ele teve a ideia do anel. Ele escreveu uma mensagem no anel, chegou para o filho dele e falou, filho, você precisa ser um homem sábio para você administrar a tua vida e o reino. Para você ser um homem sábio, você me promete o seguinte, filho, está aqui esse anel, eu mandei escrever uma mensagem aqui. Me promete, meu filho, que a cada coisa boa, cada coisa ruim que acontecer na sua vida, me promete que você vai tirar o anel do dedo e ler essa mensagem que eu estou deixando escrito para você. Se você fizer isso durante um tempo, meu filho, você vai se tornar um homem sábio. Agora faz isso pro resto da vida, que sabedoria não quer demais. Ele falou, tá bom, pai. Colocou o anel no dedo e tal. O pai dele veio a falecer, ele assumiu o reino. Logo de cara, deu uma seca brava. Nunca tinha dado uma seca dessa, não chovia, o povo todo com fome. Ele lá sentado no trono, desesperado, ele lembrou do pai dele. Filho, quando a coisa estiver muito ruim, tira o anel do dedo. Ele tirou, leu lá. Filho, isso também vai passar.
E ele pegou, né, e não entendeu muito bem, mas depois de um tempo realmente passou a chover, o povo fez até festa da colheita, estava todo mundo satisfeito e tal. Ele estava sentado no trono, feliz da vida. Ele lembrou do pai dele: filho, quando a coisa estiver boa, tira o anel do dedo. Ele tirou, aí estava lá: filho, isso também vai passar. Passou. Aí veio a segunda, né, o desafio, a segunda fase ruim, que é o desafio. Aí ele pegou, já estava mais sábio, né? Ele tirou o anel do dedo, ele olhou lá: isso também vai passar. Só que ele já estava mais sábio, porque ele sabia. Assim como a primeira crise passou, ele aprendeu um monte de coisa e se transformou. Ele sabia que essa segunda crise também ia passar, que ele ia aprender um monte de coisa e se transformar. E depois dessa segunda ruim, desse segundo desafio, veio a segunda fase boa, e assim sucessivamente. E ele aprendeu que a vida de todos nós é que nem uma escola, que a gente tem tempo de aula e tempo de férias. Mais tempo de aula do que de férias, pelo menos no começo. Mas se a gente for um bom aluno, vai chegar o momento que a gente vai fazer só uns cursos de vez em quando. Mas é muito importante a gente compreender para que a gente vai na escola. A gente não vai na escola para sofrer, a gente tem que ir na escola para aprender. Do mesmo jeito, é importante a gente entender que as mudanças, os desafios que aparecem na vida de todos nós, tem meta como principal que a gente aprenda, que a gente tenha aprendizados. Então, sempre que você estiver passando por um desafio, faça a seguinte pergunta: em que pessoa que a vida quer que eu me transforme ao passar por essa situação? O que eu aprendo com isso? Qual virtude que eu posso desenvolver ao passar por essa situação? Como seria eu tendo superado essa situação? Como seria eu lidando bem com essa situação? Aí você vai ter a percepção de qual mudança, né, que é importante você estar trabalhando em você. A vida quer que a gente cresça, que a gente se transforme para melhor. Então, sempre que você estiver passando por uma situação, né, difícil, é bom lembrar: isso também vai passar. Não há dor que dure para sempre, depois da chuva o sol sempre aparece. Ô, gente, olha que interessante, eu tenho um anel. Desde que eu fiquei sabendo dessa história, eu tenho um anel que é escrito, né? Dentro dele está escrito: isso também vai passar. E eu olho pro anel e já sei. Se eu passar uma situação boa ou ruim, isso também vai passar. E é muito legal, é muito positivo. Bom, gente, já estamos aí no final do nosso programa. Eu quero aqui lembrar a todos vocês que os programas, né, Manual de Vida, estão disponíveis no site do projeto Teófilo Otoni, Capital Mundial dos Valores Humanos. Aqui, Gabriela, né, passando aqui para Gabriela o site, ela está pedindo. Obrigada aí, Gabriela, por ter lembrado a gente do site. www.projetovaloreshumanos.com.br, ok? Os últimos 3 programas não estão lá disponíveis, mas essa semana já vai estar disponível. Inclusive o de hoje também vai estar disponível, ok? E a gente está sempre colocando novidade lá no site projetovaloreshumanos.com.br. Bom dia a todos e até semana que vem. Tudo de bom! Música, informação, esporte e emoção. Super Rádio Teófilo Otoni.